Então, boa noite Boa a noite a todos. todos. Dando Dando continuidade aqui a continuidade aqui a nosso nosso projeto projeto de de semente semente filosófica, filosófica, trazendo trazendo cada cada quinta-feira um quinta-feira um ponto ponto diferente. diferente. Hoje sou Hoje sou eu, eu, meu nome é meu nome é Fernando, sou Fernando, sou acadêmico do acadêmico curso do de curso de filosofia. filosofia. Vou Vou abordar um abordar um pouquinho hoje pouquinho hoje sobre o sobre o mito do mito anel do de anel de Giges. Giges. Aos Aos presentes dos meus presentes dos meus colegas, colegas, vou pedir vou por pedir gentileza que se gentileza que se apresentem, apresentem para a para gente a gente dar dar continuidade. continuidade. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Amanda, também sou acadêmica junto com o pessoal da graduação de filosofia. E sejam todos bem-vindos. Vamos conhecer o Anel de Giges. Boa noite, boa tarde, pessoal. Quero que sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Volmir. Quero agradecer primeiramente a presença de todo mundo que está assistindo. Peço que curtam o canal, se inscrevam, compartilhem e comentem nos comentários do YouTube, que posteriormente a gente vai colocar aqui e trazer para a live também. Podem ficar à vontade para comentar, fazer qualquer pergunta. Tá legal? Boa noite, meu nome é Rodolfo. Sejam todos bem-vindos, se inscrevam no canal e curtam caso gostarem da live de hoje. Então vamos dar início hoje a Hoje a apresentação. apresentação. Eu vou Eu vou abordar hoje abordar com hoje com vocês vocês o o mito do mito anel do de anel de Giges. Giges. Talvez vocês conheçam, talvez Talvez não. não. Eu vou Eu vou abordar abordar de temas assim temas mais mais gerais. Eu vou gerais. tentar Eu dar vou tentar dar um breve um breve debriefing assim, da debriefing assim, da história. história. Não vou Não vou contar contar com todos os com todos os detalhes que tem no detalhes que tem no livro, enfim, livro, enfim, mas mas eu vou abordar vou os abordar os pontos pontos principais. principais. Então, Então, Giges era um Giges era um pastor pastor e ele e ele participava de uma participava de uma convenção convenção dos dos pastores todo pastores ano. todo ano. Dado o Dado o dia que ele dia que ele estava indo estava para essa indo para essa convenção, convenção, ocorreu um ocorreu um temporal temporal e, e, segundo a segundo a história, história, nesse nesse temporal caiu temporal caiu raios, raios, trovões, trovões, enfim. enfim. E numa Numa esses desses raios raios abriu um abriu um buraco no buraco chão. no chão. Nesse Nesse buraco no buraco chão no chão tinha tinha lá lá um esqueleto de um de um homem, homem e no e no esqueleto desse esqueleto desse homem homem tinha tinha um anel um em seu anel em dedo. seu dedo. Ele Ele acabou acabou subtraindo para subtraindo si para esse si esse anel anel e e partiu para partiu para sua sua reunião lá reunião lá dos dos pastores. pastores. Essa Essa reunião era reunião era para para fazer um fazer um balanço balanço sobre sobre das das suas suas ovelhas, ovelhas, enfim, dos enfim, dos seus seus cuidados com o cuidados com o rebanho. rebanho. Quando Quando estava sendo estava sendo conduzida a conduzida reunião a dos reunião dos pastores, pastores, Giges Giges colocou o colocou anel o anel e viu e que viu que todos todos sentiram a sentiram a sua sua ausência ausência naquele naquele local. local. Ele Ele retirou o retirou o anel e anel e voltou a voltou a aparecer. Então aparecer. ele Então viu ele viu que, que, percebeu que percebeu que fazendo isso, fazendo isso, ele ele ficava ficava ah, ah, invisível. invisível. As As pessoas não pessoas não conseguiam conseguiam perceber perceber aonde ele aonde ele estava, o que ele estava, o que estava ele estava fazendo, enfim. fazendo, enfim. Ele se Ele se ofereceu ofereceu gentilmente gentilmente de de levar levar o o resultado dessa resultado dessa apuração, apuração, desse desse balanço balanço sobre anual anual sobre sobre ah, seus seus cuidados com os cuidados com os rebanhos de rebanhos de todos os todos os demais demais pastores ali pastores ali presentes para presentes o para o soberano soberano daquela daquela região. região. Fazendo Fazendo isso, isso, no no caminho, caminho, enfim, enfim, ele ele acabou acabou utilizando utilizando do poder do do poder do anel de anel ficar de ficar invisível, invisível, acabou acabou ficando com a ficando com a mulher mulher daquele daquele senhor senhor e e acabou acabou assassinando assassinando esse esse senhor, senhor, tornando-se tornando-se assim assim o o senhor senhor daquelas daquelas terras. terras. Isso de Isso forma de mais forma mais geral, tá? geral, tá? O que O que 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 esse esse mito mito traz, traz, assim, assim, da da questão, questão principalmente principalmente moral, moral, tá? tá? Que é o que a Que é gente o que vai a gente vai abordar, abordar, tá? tá? Esse Esse mito mito do Anel do de Anel de Giges, ele Giges, está ele no está no livro livro da da República de República de Platão, Platão e é e é um um dos mitos dos que mitos que tem tem desse desse livro, que é bem livro, que é bem interessante. interessante. Enfim, Enfim, abordando abordando principalmente a principalmente a questão questão moral, moral, tá? Ou tá? Ou seja, seja, talvez talvez seja seja necessário aqui necessário aqui um um pequeno pequeno debriefing debriefing sobre o sobre o que que seria seria a a parte da parte da moral. moral. Normalmente se Normalmente se associa tipo, associa tipo moral à moral à ética, mas ética, são mas são pontos pontos um pouco diferentes, tá? diferentes, tá? Então eu vou Então me eu vou me ater ater no no que que se se refere à refere à moral. moral. A A moral é a moral é a dimensão dimensão própria, própria, a a dimensão dimensão pessoal, pessoal, a a dimensão dimensão tua tua contigo contigo mesmo, mesmo, a a dimensão dimensão
daquilo que tu escolhe com as tuas opções, enfim, projeto de vida, aspirações, independente com as tuas experiências, tu constrói aquilo que tu vai escolhendo. Detalhe, uma coisa que é interessante e fundamental para que haja moral, é necessário que haja liberdade. Ou seja, tu tem que ser livre para poder escolher. Tu não pode ser coagido, tu não pode ser sobre a tutela de leis, enfim, que te obrigam a fazer determinada coisa. Isso foge da dimensão moral. Dimensão moral é você com você mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, só para ilustrar um pouquinho o que seria esse âmbito da moral. Digamos que você está com o seu carro no final de tarde e você para no sinal vermelho. Parece tentador passar aquele sinal vermelho e você cogita, digamos assim, certa, de repente, inclinação de ultrapassar esse sinal vermelho e, de repente, você poderia fazer. Isso ainda está na dimensão moral, porque depende só de ti. Enquanto você estava pensando se tomava ou não essa decisão, encostou do teu lado um carro da fiscalização de trânsito. Automaticamente, você percebe que agora não vou fazer mais. Isso já não está mais na dimensão da escolha pessoal sem inclinação. Porque se você passa, de repente você ganha uma multa. Então, ali já não está mais a dimensão do moral. Você passou a considerar uma outra possibilidade. Mas, digamos que você andasse num carro invisível, então você poderia andar pelos sinais vermelhos sem que ninguém sem que ninguém desse alguma punição por causa disso. Tinha uma visita aqui, mas tudo bem. Então, dando continuidade, o que depende de outra pessoa, o que você pesa a possibilidade de ser punido por aquilo que você vai fazer, já não está mais na dimensão moral. E o Anel de Gizes ilustra exatamente isso. Se você não é visto, você não pode ser condenado por aquilo que você faz. E trazendo uma reflexão um pouco mais pessoal, pensamos o seguinte: então, se as pessoas não me vissem, eu faria tudo o que eu gostaria de fazer? Ou se tivesse um anel que concedesse tal poder, quem eu seria? Eu modificaria aquilo que está construído como o meu caráter, como a minha personalidade, como o que eu acho justo, acho correto fazer? Ou a partir disso eu mudaria? E se mudaria? Essa pessoa já não seria essa inclinação à mudança? E o anel, de repente, só proporcionou a ela a oportunidade de ser quem ela realmente era? Tem algumas questões bem contemporâneas quanto a isso. Um outro exemplo que pode ser associado também nesse caso seria o poder. Ou seja, algumas pessoas, enquanto não têm determinado poder, agem de determinada forma. A partir de ter um determinado poder ou conseguir, através de um acesso, e a partir disso ter esse poder, acaba tendo um comportamento diferente do que tinha antes. E aí a gente usa o poder, de repente, como o nosso anel de Gizes contemporâneo. O poder modifica as pessoas? Ou simplesmente permite que elas mostrem, compartilhem aquilo que elas realmente são? Um exemplo, foi só um exemplo, mas que pode ser muito usado aqui em tempos atuais, que não é muito longe da nossa realidade, a questão do poder, que acaba influenciando relações, ambiente corporativo, ambiente familiar, ambiente pessoal. Num primeiro momento seria isso que eu gostaria de abordar. Gostaria de compartilhar com os colegas, se eles têm alguma outra percepção sobre isso, ou até algum exemplo que pode ilustrar um pouquinho disso que eu falei sobre o Anel de Gizes e do
da questão realmente moral. Bom, eu vou começar comentando já. Eu acho que o principal exemplo que a gente tem disso hoje em dia é o quê? É redes sociais, né? A rede social nos deu o poder de sermos ouvidos por muito mais pessoas. E mesmo assim, mesmo com esse poder de ser ouvidos e não estando cara a cara com as pessoas, muitas palavras são usadas ali de forma completamente imoral, né? Por eu estar atrás de uma tela, eu posso falar o que eu quiser, porque ninguém vai ver a minha reação, ninguém vai ver quem eu realmente sou. Eu posso colocar a foto do que eu quiser lá, e automaticamente, com esse poder de estar atrás de uma tela, e com esse poder de ser alcançado por mais pessoas, tem muitas pessoas que se utilizam disso para disseminar notícias falsas, para disseminar ódio, né? A gente vê hoje em dia tantos discursos de ódio que a gente encontra, e muitas vezes, por a gente não ver quem está do outro lado da tela, nós falamos coisas que podem interferir na vida das pessoas. E o fato, não é que o fato da moralidade é que eu sou responsável por isso. Independente se eu estou vendo outras pessoas ou não, ou se elas estão me vendo ou não. Eu sou responsável pelo que eu estou falando. E talvez uma pessoa que esteja, digamos, em depressão, uma pessoa que esteja vulnerável de alguma maneira, partindo de determinados comentários, pode sim interferir na vida dela. Então, essa questão é muito importante da gente discutir, né? Porque essa invisibilidade, né, pode causar muita coisa mesmo, pode fazer pessoas tomarem para elas determinados tipos de opinião que são nocivos à nossa sociedade, tá? Então, esse mito é sensacional, né? Ele vem lá de 2000 anos atrás e ele continua atual. É muito bacana poder analisar ele. Bom, muito bom. Realmente as redes sociais são um anel de giges, né, de hoje. Mas eu penso até que também, anterior até as redes sociais, talvez o pensamento, as emoções, aqui dentro, né, e aqui dentro o que se passa. Esse pode ser o nosso anel de giges, realmente ele se esconde, né, o que tu pensa da outra pessoa, o que tu sente. A gente aparenta uma coisa, né, e faz outra. Isso daí que eu acho que vem muito mais realmente da moral, como o Fernando colocou antes, né? A moral consigo mesmo, né? A formulação do caráter também entra na jogada, né? Quais são teus valores? Interessante, agora eu me lembrei da palavra caráter, pegar a etimologia da palavra caráter. O caráter vem de caractere mesmo, né? Seria de esculpir, de fazer, entalhar na pedra, né? E fazendo uma analogia, daí, no caso, pegar o caráter seria como se você esculpisse, digamos, na sua alma, nas suas emoções, no seu pensamento, na sua mente. Esculpisse o quê? Por onde passam todos os caminhos das tuas diretivas de ação. Então, por mais que você esteja, digamos, encoberto, né, pelo seu corpo, mas por mais que isso aconteça, tu vai esconder uma vez ou outra uma raiva, um sentimento ruim, um desgosto, mas mesmo assim, uma hora ou outra ele transparece, né? Se tu sempre
As pessoas tentam esconder, mas no caso vai aparecer de uma hora ou outra, porque aquilo ali faz parte da tua composição, né, de alma. Seriam as tuas diretivas de ação. Então, acho que é impreterível, daí sempre, a autoanálise, olhar para dentro, olhar o que se pensa, o que tu sente, e tentar alterar esse caráter. Então, vai muito além, né? Daí depois tu pega mais exteriormente nas redes sociais, como esse exemplo, e dá para fazer várias analogias e interpretações, né? Então, no primeiro momento, essa é a minha visão. Oi, estão conseguindo me ouvir bem? Eu faço uma análise mais ou menos assim. Eu vejo que ele caminha muito próximo àquela ética kantiana, porque tu é meio que senhor de si mesmo. Não é o Estado, não é a sociedade que vai te impor o que é certo e o que é errado. Tu meio que se impõe, ela é a si mesma. Então, e vira uma transparência, uma espécie de transparência da pessoa. Porque ela é interna, a ética e moral. Ela não depende do outro, ela não depende do externo, entende? Ela acaba sendo uma coisa homogênea. No caso do anel de Giges, o que acontece é que muitas vezes a ética e a moral vem da externa, não é do indivíduo. E não ser do indivíduo, ela vai se contrapor, ela vai entrar em choque. Aí o indivíduo na sociedade é uma coisa e sozinho ele é outra completamente diferente, porque ele não compete essas moralidades aí. Claro que muitas vezes a ética moral social é totalmente errada, totalmente enganosa. A gente vê isso o tempo todo. Muitas vezes isso e existe, por exemplo, se a pessoa inclusive falar por uma pessoa que vai criar um problema. A maioria das vezes, se chegar na maior das honestidades e comentar para uma pessoa um aspecto imoral e não ético, ela vai entrar em um verdadeiro conflito. A grande maioria das vezes, e tu vê isso nas pessoas fazendo uma análise, ela é completamente diferente daquilo que ela transparece. Né? Ela está sob um aspecto moral bem social. Não tem nada de com aquela pessoa. Em cada lugar ela acaba sendo uma pessoa. Só vocês perceberem. Ela tem múltiplas morais e múltiplas éticas dentro de si mesma. A pessoa vai no estádio de futebol, ela muda completamente. Ela vai numa balada, ela vai mudar completamente. Não é mais aquela pessoa. Na sala de aula, ela vai ser aquilo que o professor quer que ela seja. Dentro da sala de aula. Na família é completamente diferente. Nas amizades, então, nem se fala. A pessoa muitas vezes prega, de uma hora com as amizades que tu não reconhece. Muda tudo. Um pouco do que eu queria falar é isso. Bom, agradeço a contribuição dos colegas. E ainda nessa linha, só para complementar um pouquinho do que o Rodolfo falou, a pessoa que muda completamente, fazendo uma analogia com que o momento que estamos agora de pandemia, né, de uso de máscaras, né, as nossas máscaras sociais, digamos assim, o quanto que a gente é sincero, trazendo um pouquinho do que o Romir falou, de etimologia. Sincero, que vem de sem cera, que antigamente usavam para preencher as estátuas que eram imperfeitas, enfim. Então, uma estátua que era quanto menos cera, mais perfeita, enfim. Nessa linha ainda, eu posso citar um pouquinho do seria o nosso primeiro reduto moral, que seria nosso âmbito familiar, nosso dentro de casa, digamos assim. Os nossas experiências com os nossos irmãos, com os nossos pais, primos, tios, tias,
O quanto a gente teve liberdade de expressar aquilo que a gente realmente pensa. O quanto a gente teve de liberdade para ser aquilo que a gente gostaria de ser. E não se moldar de acordo com o que os outros esperavam da gente. Claro que aqui, de repente, eu estou falando um pouquinho de uma sociedade utópica, onde um filho poderia falar: pai, eu quero fazer filosofia. E o pai vai dizer: não, tudo bem, é isso aí, desejo muita sorte. O que a gente vê atualmente no cenário atual é fazer filosofia, meu filho, tu vai, sabe, o que tu fez da tua vida, sabe? O que tu tá pensando que tu vai ser, sabe? E, claro, para quem está nessa área, que somos todos nós e os simpatizantes, a gente vê que é o caminho, sabe? O caminho do conhecimento e principalmente do autoconhecimento, como disse o Volmir, que o quanto a gente mascara os nossos sentimentos. E também acaba sendo o nosso anel de giz ali da nossa convivência, né? Nosso anel de giz que a gente usa no trabalho, que a gente usa em casa, que a gente usa nos relacionamentos, usa na amizade. Então, tem várias correlações que podem ser feitas, né, ainda nessa linha. Quanto que a Amanda citou das redes sociais, do ambiente virtual, digamos assim, essa parte da certa invisibilidade que a câmera ou o meio virtual proporciona, eu falei certa invisibilidade porque certa porque a gente pode, na grande maioria das vezes, rastrear ali um conteúdo de cunho racista ou de cunho preconceituoso nas redes sociais. Então, eu falei certa invisibilidade, porque hoje, conforme vai avançando os meios de comunicação, também vai avançando os meios de investigações de possíveis crimes nessas áreas. Falar um exemplo sobre, ainda do que o Rodolfo estava falando sobre o uso de máscaras, para ilustrar um pouquinho o que fica na dimensão moral. Digamos que nós, agora em período pandêmico, temos uma empresa que vai passar a fabricar álcool gel. E o álcool gel tem eficácia sobre o novo coronavírus é de 70%. Digamos que para lucro pessoal da nossa empresa, da minha empresa, enfim, eu vou fazer ali em 50%, por exemplo. Não vai ter eficácia, eu vou ter margem de lucro, mas isso é uma escolha minha, digamos assim. Eu escolho porque eu acho que eu vou ter uma margem de lucro. Esse comportamento, além de ser totalmente contra o que a gente fala sobre moral, acaba entrando também numa dimensão ética, que nós vamos entender, porque entra num âmbito que afeta as outras pessoas. Então, é de um âmbito moral que passa por uma dimensão ética. E estaria totalmente errado do ponto de vista daquilo que a gente fala. E Platão estivesse vivendo nesses tempos pandêmicos, ele fica em casa, fica na caverna. E tem internet para isso, né? Para se comunicar. Acredito que sim, é uma discussão muito atual, e ela não vai deixar de ser atual por um bom tempo, porque o que mais a gente percebe, inclusive nós mesmos, a gente fizemos um exame de consciência, em alguns momentos que você não é totalmente coerente com aquilo que você pensa, com aquilo que tu fala, com aquilo que tu sente. Tem alguns filósofos que falam sobre isso, né? Sobre até depois, posteriormente, ali o Aristóteles, de Platão, trazendo um elemento ali da reta razão, digamos assim, agir coerentemente, ou agir ético. Conforme o Rodolfo falou ainda sobre o Kant, enfim. E se pensarmos que conforme o imperativo categórico do Kant ali, agir de forma com que minha ação pudesse se tornar uma lei universal. Se a minha ação valesse para todos, eu faria essa ação. Eu lembro de um vídeo que eu vi sobre moral, de um
professor da USP, palestrante, do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, você faria se... Não, ele fala sobre a ação que você tem dúvida de fazer. E aí ele faz o seguinte questionamento. A tua mãe se envergonharia, e fala no contexto, a minha mãe se envergonharia dessa ação que eu teria? E aí entra para a parte do moral, daquilo que está em você. E como eu tinha falado antes, do reduto familiar, que eu acredito que seja o nosso primeiro reduto moral a qual a gente está exposto. Eu poderia alongar um pouco mais, falar sobre, além do reduto moral, do contrato social, que de repente começa ali no reduto da casa, ali, de repente nossos acordos ali, conforme falava o Rousseau, de repente da origem da desigualdade, de quando eu começo a requerer um espaço para mim, eu passo a delimitar o espaço do meu próprio quarto com o meu irmão. Tem algumas conotações bem interessantes, algumas variações e associações que podem ser feitas. Ainda no campo moral, acredito que não é uma discussão que, como eu falei antes, que acaba, principalmente por esse período da pandemia, que por mais que a gente tenha orientações que afetam a todos, a gente sabe que o nosso panorama não é muito promissor. E tem alguns encontros clandestinos, algumas autoridades que dizem que, tipo, não, a gente não tem efetivo para fiscalizar todo mundo. Não é o caso, tá? Entra dentro do caso, do ambiente da moral. Ou seja, se alguém me convida para uma reunião onde tem muitas pessoas, a gente sabe do ambiente propício à proliferação do novo Covid. Enfim. Eu estou entrando nesse tema porque é muito atual e acredito que vale a pena pontuar. Se eu aceito que a minha ação vai ter que ser deliberada, eu não posso pensar no outro. Mas o outro me influenciou, ele não tem o poder sobre o que eu decido para a minha vida, enfim. Acaba agravando muito mais a situação nossa que já é crítica. Acredito que eu não tenha muita previsão para o ano que vem. Não sei se vai ter um cenário muito diferente, um cenário mais favorável para a gente retomar as atividades de certo ponto do que terminaram esse ano. Não vai ficar como estava antes, enfim. Acredito que algumas mudanças vieram para ficar. Alguns comportamentos vieram para ficar. Então, nem todos ruins, enfim, porque acredito que nesse tempo pandêmico, antes dele, ao sair na rua, você só saía e via você a si mesmo e aonde você precisava ir. As pessoas que você passava na rua, as pessoas que você conversava na rua, simplesmente eram pessoas que você não via as pessoas. Com o ambiente pandêmico, por prezar pelo teu bem-estar, por prezar pelo bem-estar dos teus familiares, por prezar pelas pessoas que convivem contigo, tu passa a olhar o outro, nem que seja de uma forma de prevenir algo para você. Mas você sabe que tem outras pessoas convivendo, tem outras pessoas que na padaria, no bar, na venda, no mercado, na farmácia, são pessoas ali. Eu acho que essa parte da humanidade, por mais que tenha sido incutido que a humanidade tem que ser acometida por esse vírus, enfim, acabou que faz com que a gente olhe para o outro como outra pessoa. Então, era uma coisa que simplesmente não passava pela nossa cabeça. Acabei me estendendo um pouquinho e fugindo um pouquinho do tema, mas acredito que é um diálogo ainda que vai continuar por muito tempo, esse do nosso da pandemia. Se algum colega quiser pontuar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu queria aproveitar que a Nani falou da questão dos contratualistas, eu já tinha até anotado uma chave aqui de questão, que no caso da história do Anel de Giges, ele começa ali, no caso, informando que Giges é um pastor, né? Um pastor de ovelhas. Então, isso já supõe que ele é uma pessoa simples, né?
A gente tem essa visão dos pastores, é uma pessoa simples, uma pessoa boa, né? E a partir do momento que ele encontra o anel, ele começa a demonstrar um outro tipo de personalidade, tá? Daí eu queria entrar na questão da natureza do homem, tá? A natureza do homem é o ponto de partida que é utilizado nas teorias dos contratualistas, né? Só contextualizando a questão. E qual seria a natureza em si de Giges? Será que a natureza dele era ruim? Ele era uma pessoa má, mas ele agia de forma boa pela questão do cargo que ele ocupava nessa sociedade que ele vivia? Ou ele era realmente uma pessoa boa e ele foi corrompido pelo poder do anel? Giges era ou não bom? Né? Vamos pegar pela corrente ali pela teoria do Hobbes, por exemplo. O Hobbes fala que o ser humano é mau por natureza, né? Ele é tão mau, no caso, ele tem uma natureza tão feia, digamos assim, que foi preciso o contrato social para que as pessoas pudessem viver em harmonia, pudessem viver sem causar danos umas às outras, né? Já no caso de Locke, né, Locke já disse que o homem nasce bom, mas a convivência em sociedade que acaba corrompendo ele. A teoria dele seria da cábula rasa, né? Conforme a gente vai vivendo, a gente vai acumulando visões e experiências que formam o que nós somos. Tá? Então, pela visão de Locke, por exemplo, a gente podia sim ser uma pessoa boa corrompida pelo poder do anel. E daí nós temos a teoria de Rousseau, que diz que o homem é bom por natureza e ele não é corruptível. Se o homem é bom, ele é bom. Né? Eu pessoalmente discordo de Rousseau, mas enfim. Mas é interessante porque os três, eles partem do estudo da natureza do homem. Né? E, logicamente, tipo, são três correntes que se divergem bastante, apesar de ter o mesmo ponto de partida, e nos faz parar para pensar, então, realmente, qual que é a nossa natureza? Será que a gente nasceu bom? Será que a gente nasceu mal? Será que a gente nasceu bom e se tornou mal? Porque o que a gente vê muito hoje, quando eu falo mal, não é nem a questão assim, nossa, de uma maldade pesada, pelas as simples emoções ruins que nós geramos ao longo da nossa vida em sociedade. Tá? A vaidade, a inveja. A gente acaba, como disse, como os colegas todos, na verdade, comentaram, né, a gente acaba se escondendo atrás de uma máscara social ali, a gente cria uma identidade que a gente quer que as pessoas vejam, mas por trás disso, será que a gente é bom ou a gente é mau? A gente é o que a gente demonstra para os outros ou a gente é o que está lá dentro? Ou a gente é os dois? Então, é realmente muito, muito interessante. E essa é uma questão que eu acho interessante que todos pararem para pensar. Qual é a natureza do homem? Qual é a nossa natureza? Qual será que seria a nossa essência? Nós somos maus? Os pensamentos maus que nós temos se devem a quê? Se devem às nossas experiências ou eles já estavam ali conosco desde que a gente nasceu? Então, muito dessa questão do anel de Giges é isso também, né? Afinal, quem é Giges? Ele é bom? Ele é mau? O anel influenciou ele? O anel é bom ou o anel é mau? Ou talvez a ação dele foi boa ou má e ele não necessariamente seja algum dos dois? Então, é muito bom refletir sobre isso. Vou passar a voz para os meus colegas. Oi?
Depois, se o Volmir quiser comentar, só vou fazer um comentário rápido. No caso de Hobbes, Locke e Rousseau, é que, na verdade, o Rousseau veio o ser humano meio que isolado, né, naquela época, né? Aí também é difícil ele se corromper quando ele está sozinho. Né? Já o Hobbes já vê que sempre viveu em comunidade. Ele, ele faz análise até dos índios, né, como de tribos, como eles invadiam outras, né, e via esse aspecto de dominação também, já da natureza humana, assim, porque a luta é pela sobrevivência. E ali não tem meio que bondade e maldade, seria sobrevivência. Entende? A gente julga dessa forma também, né, meio que por esse aspecto, mas tu tá na natureza, como é que tu vai julgar o que é bom e o que é mal, né? Tá lutando pela sobrevivência, aquela comida, aquelas épocas lá, do Hobbes fala, né? Tem esse aspecto, seria de pensar. Mas eu ficaria no meio termo entre Rousseau e Hobbes. Eu ficaria porque ele pode ser um, ele pode ser outro. O yin e yang, o lado sombra, o lado luz da pessoa. Né? Dependendo da circunstância, ele vai ser alguma coisa ou outra. Vai depender do outro também. Tipo assim, a pessoa vai ser boa o tempo todo, mas diante de quem tu vai ser também, tu vai ser sempre uma pessoa boa, entende? Dependendo de certas pessoas, não sei se tu vai poder ser tão bom assim, né? Uma pessoa totalmente imoral diante da pessoa, como é que tu agir de forma bondosa com essa pessoa, na vida real, sabe? É complexo pensar nessas questões. Eu acho que ele ficaria no meio termo ali. Entendeu? Eu não puxaria nem dos extremos, se ele é bom ou mal. Não sei se o Volmir quer comentar alguma coisa a respeito. Né? Sim, só que eu vou pegar num outro viés, né? Daí já indo um pouquinho mais antigos, né? O que o Sócrates falava? E justamente já o Platão, né? Porque os dois falavam, né? A gente conheceu mais Sócrates pelo próprio Platão, então já é duvidoso de qual dos dois é exatamente. Contextualizando um pouco, né? Então, ele falava que ele separou. É bem interessante que o Sócrates separou semelhante ao Buda, o Siddhartha Gautama, né? Que ao invés de bem e mal, seria conhecimento e ignorância. Então, eles não apontaram, digamos, a natureza humana, né? Como é que o homem nasce. Mas ele tem os dois. Então, ele só vai, digamos, ir em direção ao bem e atuar bem, né? Se ele conhecer o bem. E daí, pegando também, me lembrei que o Rodolfo falou como ele, se o ser humano já está na natureza, como é que ele vai saber se ele é bom ou mal, né? Se ele não desenvolveu conhecimento sobre, né? Então cai nisso. Ao meu ver, daí pessoalmente, eu acho que é um desenvolvimento, realmente. Então a gente nunca, sempre vai estar naquilo, né? Cada vez melhor, só que melhor do que eu estava antes, daí já vai cair numa... Bom, então antes tu era mal, né? Então sempre vai ter aquela polaridade dependendo do nível que tu está. Porque explicando um pouquinho mais didaticamente, o que é, digamos, mais frio ou mais quente? Tu tem que sempre fazer a comparação entre os dois, o que é bom e mal. É sempre relativo de acordo com uma coisa, né? Então, sempre vai ter que ter essa comparação, esse jogo de conhecimento. Então, acho que esse elemento é bem interessante. Tu conhecer o que tu está fazendo, o que tu está pensando, conhecer, né, o bem e o mal. Poderia ser, esse daí é um outro viés, né, que eu trago para a conversa. Acho que é por aí. Eu concordaria com essa parte também. Eu consideraria que o que acontece muitas vezes, na minha visão, é um aumento de consciência, né?
que vai aumentando é o nível de consciência da pessoa. Lá atrás, se era bom ou mal, o tempo vai dizer, né? As circunstâncias vai dizer. As nossas ações, a gente vai saber se foi ético, foi moral, foi bom ou mal, às vezes 10, 20 anos depois, 30 anos depois. Às vezes na velhice, vai saber se foi bom ou mal. Muitas vezes, porque lá aumentou a consciência, ela foi uma coisa bem transparente que a gente fez. Tá? Que a gente pode ter uma visão, filosofar, deliberar, naquelas ações. Eu vou tomar uma ação assim, eu penso por diversas circunstâncias, bom, achei que essa é a melhor. Mas a gente não tem certeza absoluta que aquilo vai ser bom. Né? Vou tentar prejudicar o mínimo de pessoas possíveis. Acho uma ideia coerente, pode ajudar isso pode ser totalmente o contrário. Né? O tempo vai dizer isso. E, sobre um aspecto ali que a gente estava falando antes, tem aquela meio que data, né, que quer conhecer alguém que dá poder a ela, né? Queria fazer um comentário, que dá poder a ela para conhecer o que está interno dela. Né? O mundo não foi só a guerra porque o ser humano era bonzinho, né? Ou seja, nós temos um lado sombra muito violento dentro de si também, né? Com o outro, né? A história mostra isso, né? O nosso lado sombra é muito violento. Como o lado bom também é. Né? Acho que era isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Só quero comentar mais uma coisa. Numa visão da psicanálise, na verdade, o ser humano nasceria com id. Ou seja, que seria próximo ao Dionísio, que seriam os desejos. Só vai ter um superego, uma consciência moral inconsciente, que na verdade é um freio, superego e um freio é a mesma coisa, com a passagem do pai, né? Com o medo do pai, porque até onde nós estamos, na mãe pode tudo. É só desejo, só prazer. Ali, nos 4 anos, por volta dos 4, 5 anos, que entra o pai e barra aquela relação com a mãe, né? Por medo, porque ele, por ser adulto, forte e ter poder sobre a criança, esse medo que vai barrar ele. Que na vida adulta vai barrar ele de fazer tudo, o que ele quer. Então ele nasceria um pouco mal, a visão da psicanálise. Ele vem com os desejos. A criança pega e morde alguém. Ela não pensa que isso vai causar dor a alguém. Né? Ela está sob os desejos o tempo todo. Ela vai criar um superego e depois mais tarde. Depois ele vai, na adolescência, ele vai se refazer de novo, ele vai se moldar um pouco. E na vida adulta, depois, ele vai ter que seguir com aquilo que ele formou. Às vezes, no caso do psicopata, que não tem superego, né? Ou uma pessoa totalmente com transtorno depressivo, que é o aumento, o superego, na verdade, da pessoa, ela é muito forte, ela é punitiva, ela corrige demais a pessoa o tempo todo, então ela chega a neutralizar a pessoa, ou no caso da depressão. Ela se pune tanto, é tanta culpa, porque o superego causa culpa na pessoa, ela se barra tanto que ela se anula. Ao contrário do extremo oposto do psicopata que faz tudo e não tem culpa de nada. Eu queria comentar isso, a curiosidade. Só retomando do que os colegas falaram, do que a Amanda falou sobre a natureza do homem, que o humano ele não nasce pronto, assim como os gatos, por exemplo. Um gato nasce gato, sabendo o que é ser gato, e vai ser gato pro resto da vida. O ser humano ele nasce e vai ter que conviver com alguém. Ele vai ter que aprender algumas coisas, enfim. Trazendo um pouquinho aqui do pensamento do Freire, que ele fala que o ser humano é um ser inacabado, então está sempre em construção. Assim como o nosso discurso, como as nossas diálogos e tentativas de definir ou tentar identificar algumas morais, digamos assim, vai estar sempre em modificação, porque o ser humano também está
sempre em modificação. Ele não é estático, ele muda. E o que pode ser moral aqui, nesse momento, daqui a um tempo, pode não ser mais uma conduta que, enfim, que teria algum problema, enfim. E o que é imoral, de repente, em certa sociedade, em certo contexto, de repente não seja a moral, imoral, por exemplo. Nessa linha dessas modificações, a gente vê que é complexo e é um debate que vai continuar se estendendo, porque a gente continua se modificando, a gente continua se reinventando, a gente continua adaptando. E é muito complexo também para nós, como brasileiros, enfim, falar sobre moral num país que se criou um ditado chamado jeitinho brasileiro. Como é que tu vai argumentar contra isso, sabe? Como é que tu vai argumentar sobre... nós somos um país que segue uma linha, um país que... uma linha coerente, uma linha ética. Mas não foi vocês que inventaram o tal do jeitinho brasileiro? Se eu puder, eu engano. Se eu puder, eu filtrar. Se ninguém está vendo, eu posso fazer. É muito complexo, porque parece que tem esse rótulo do humano, enfim. Ainda nessa mesma linha, desculpa, sobre o que eu iniciei o diálogo, sobre o que está no âmbito da moral, que é o nosso âmbito pessoal. E que para que haja moral, é preciso que haja escolha livre. E ainda nessa linha, eu posso fazer o seguinte questionamento, se vocês quiserem argumentar sobre. As nossas escolhas hoje são livres ou a gente pensa que são livres? A gente não tem influência de nada naquilo que a gente escolhe? Naquilo que a gente faz? É nós e nós mesmos? É só um comentário que de repente gere um pouquinho de discussão sobre. Oi, eu acho que essa é uma questão bem complexa, né? Se a gente é livre, pela filosofia seria possível, né? Um pouco conhecer a si mesmo de Sócrates. Já na visão psicanalítica é bem complicado, porque Freud fala uma coisa bem interessante. O que é conhecer a si mesmo? Para Freud, seria quanto mais tu conhece teu inconsciente. Por que tu está fazendo aquilo? A pessoa não sabe. Por que ela escolheu determinado curso? Ela não sabe. Mas algum fator da vida, alguma escolha, fez com que ela tivesse uma relação meio de causa e efeito a psicanálise. Sabe? Ou seja, as coisas inconscientes que a gente faz é complexa, porque a gente não se dá conta. Por isso que normalmente as terapias são longas, né? Porque o psicólogo, na verdade, tentar juntar as partes da onde que surgiu aquilo, né? Porque se fosse com esse nascimento seria tão fácil, todas as pessoas sairiam da depressão, sairiam do transtorno obsessivo compulsivo, ou se ela tem um aspecto inconsciente lá atrás, na vida dela, que está surtindo aquele sintoma no presente. E o sintoma, na verdade, é o que está se expressando para fora. Vai ter que resolver aquele problema lá atrás. E a pessoa não sabe, ou seja, é complexo, né? Porque ela vai precisar de alguém, né? Porque ela não faz nem ideia de onde, que passagem da vida dela produziu aquilo. Ou seja, uma profundeza, né? Não dá para negar, né? O inconsciente é como se fosse o iceberg mesmo. É que fica 10% da nossa consciência e 90% fica lá abaixo. A gente não sabe dizer por que eu escolhi isso, por que eu faço aquilo, por que eu sou assim. Raramente a gente consegue dizer exatamente, eu gosto disso porque lá na infância eu tive essa experiência, daí eu gostei, daí na vida adulta eu me interessei por tal assunto. Que aspecto lá atrás, né, que fez surtir esse efeito aqui no presente. A gente é uma construção, né? Não é do nada que tu escolhe tal coisa na vida adulta, ou tu toma certas atitudes, né? Ou tu tem tais sentimentos.
É um sentimento que foram produzidos lá atrás. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Mais uma vez a questão que eu colocaria, né, do conhecimento. Então, bem nessa perspectiva, né? O Jung também traz o inconsciente, só que daí o inconsciente até coletivo, que é algo mais complexo ainda, né? Mas o que é então? Eu acho que daí na minha visão, né? Quanto mais conhecimento, mais liberdade. Mais do inconsciente tu vai conhecer, mais tu vai poder deliberar sobre aquilo. Isso converge com a ética das virtudes do Aristóteles, que já vinha naquilo, né, de tu dominar os teus desejos, teus impulsos, primeiramente, né, e daí fazendo um trabalho, né, então, através do conhecimento, para poder deliberar cada vez mais e se tornar, quem sabe, um sábio, né. Então, daí seguindo essa perspectiva, será que é possível, na nossa vida, liberdade total? É uma questão. Bom, eu não sei se teve alguma pergunta no chat, se a gente pode... Tranquilo? Então, acredito que vamos nos encaminhando, então, para o fechamento de hoje. Agradecendo, então, aos colegas que participaram, às pessoas que assistiram. E fazendo também o convite, então, na semana que vem, na próxima quinta-feira, às 18h30, o nosso colega Volmir vai estar conduzindo as atividades, falando de um outro mito. Vou deixar para ele dar o debriefing, dar o spoilerzinho sobre o que ele vai tratar na semana que vem. Então, agradeço a todos por ter acompanhado, enfim. E na semana que vem, a gente se reúne de novo aqui para debater um outro tema. Obrigado a todos e já falaram com meus colegas. Bom, então, como o Fernando adiantou, semana que vem daí eu vou apresentar então o mito do Teseu e o Minotauro, um mito clássico, grego, antigo, né? E quero já adiantando então Teseu e o Minotauro, como a sabedoria nos conduz, como a filosofia nos conduz à sabedoria, né? Seria uma perspectiva de como a filosofia poderia nos conduzir à sabedoria, né? Então, fica o convite para todos, para a semana que vem. Então, agradeço pela presença de todos. Muito obrigado. Participem, comentem, divulguem nosso conteúdo. Obrigado, pessoal. Até mais. Eu vou me despedir também. Muito obrigada a todos que assistiram. E se inscreva no canal. A gente vai manter ele sempre. Depois desse nosso projeto, né, do Semente Filosófica, nós vamos manter o nosso canal com bastante conteúdo filosófico, tá? Para os que gostam e para os que não gostam começarem a gostar. Então, é isso aí. Curtam o canal ali, ativem o sininho para receber as notificações. E é isso aí, pessoal. Boa noite. Quero agradecer a todos pelas questões filosóficas trazidas por todos. E até semana que vem, o próximo Semente Filosófica. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado.